Pela terceira vez em um ano e meio, a França voltou a ser alvo do terror. Dessa vez no balneário de Nice, no sul do país. Um caminhão atropelou e matou 73 pessoas, contagem até agora, e deixou uma centena de feridos durante a comemoração do Dia da Bastilha. Em Londres, é 1h da manhã de sexta-feira. O correspondente Pedro Vedova vai trazer ao vivo as informações. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Esse atropelamento foi por volta das 10h30 da noite, hora local. Um caminhão avançou sobre a multidão e aí o pânico começou. Ninguém sabia se era um acidente ou um atentado. A polícia francesa entrou em ação e matou o motorista. Testemunhas teriam ouvido disparos do caminhão e disseram que havia mais de uma pessoa dentro. Uma fonte do jornal Le Figaro fala em granadas e armas dentro da cabine, só que as autoridades francesas estão pedindo que não divulguem boatos em redes sociais. Circulou a notícia de que havia reféns num restaurante, num hotel em Nice e até incêndios em Paris. Essas informações já foram desmentidas. Só que a internet também é um espaço de solidariedade. Já começou aquele movimento Portas Abertas para abrigar pessoas longe de suas casas. Táxis também começaram a levar passageiros de graça pelas cidades. As informações ainda são muito desencontradas, pouca coisa é oficial. O fato é que a prefeitura de Nice trata a situação como um atentado. O prefeito pediu para as pessoas ficarem em casa. O presidente francês e o primeiro-ministro já estão em Nice. Pela manhã, o François Hollande tinha anunciado que o estado de emergência, que dá mais poderes às forças de segurança, não seria prorrogado depois do dia 26 de julho. A França vive muito assustada e tensa. O país já foi alvo de 2 grandes atentados no ano passado. No dia 7 de janeiro de 2015, 2 irmãos, Said e Cherif Kouachi, invadiram com fuzis a redação do jornal satírico Charlie Hebdo em Paris, incluindo parte da equipe do jornal, e deixaram outras 11 feridas. Eles disseram que foi uma vingança pelas charges que o jornal fazia do profeta Maomé. Nesse mesmo dia, um francês de origem muçulmana, ligado aos terroristas que atacaram um jornal, assassinou a tiros uma policial na periferia de Paris e, no dia seguinte, invadiu um mercado. Fez reféns e matou 4 deles. Em 13 de novembro do ano passado, terroristas do Estado Islâmico voltaram a atacar na capital francesa e em Saint-Denis, nos arredores de Paris. Foram 3 explosões no Stade de France num curto espaço de tempo. E 6 ataques pela capital. O pior deles foi na casa de shows Bataclan, que nessa noite tinha um show de rock. 130 pessoas morreram e 350 ficaram feridas. 8 terroristas também morreram. Pouco depois, as investigações mostraram que a maior parte do grupo era da Bélgica. Hoje é a queda da Bastilha, o feriado mais importante dos franceses. Terroristas gostam de dias significativos quando eles podem maximizar o número de mortes e espetacularizar a sua ação. A França se incomoda porque é um dos protagonistas de ataques contra o Estado Islâmico e é um país que ensinou ao mundo os valores ocidentais, por isso tem sido um alvo de ataques recorrentes. Mas na última semana também houve ataques em Bagdá, em Istambul. O terrorismo é um problema global e a gente tem que ter muito cuidado. Bonner. Em relação a isso que você disse, Pedro, de os terroristas tentarem maximizar o número de vítimas, é de chamar a atenção que eles tenham usado um caminhão daquele tamanho, um caminhão enorme, um caminhão baú, e estivessem carregando armas e até granadas, como disseram algumas autoridades, extraoficialmente até agora, né? E não tenham feito uso desses explosivos, porque aí sim teríamos uma catástrofe no meio de uma festa daquele tamanho. A gente nas próximas horas vai saber exatamente o que é que tinha dentro daquele caminhão, né, Pedro? Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal Nacional. Pedro Vedova falando de Londres, onde é 1h da manhã agora. A jornalista